Vida e Saúde já está de volta. Primeiro bloco você viu aqui a importância de se organizar um pouquinho, de sair um pouco dessa bagunça, viu aqui também alguns sucos que você pode fazer. E agora é hora de um papo bastante sério que você vai acompanhar aqui junto comigo. Eu quero apresentar para você Fábio Boldrini, ele é fisioterapeuta, professor universitário, entre outras coisas, né, Fábio? E vai falar um pouquinho pra gente sobre dores nas costas. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda e estar aqui com a gente, viu? Obrigado vocês pelo convite. Olha só, Fábio, tanta gente sofre com dores nas costas. Eu queria saber, assim, quais são os principais motivos? A gente tem uma série de motivos para dor nas costas, né? A dor desde a região cervical até a lombar e por inúmeras causas, por exemplo, sobrepeso. Hoje a população sofre muito disso, né? Aumento do peso. Por sobrecarga, e a sobrecarga pode ser por peso, por carregar peso de forma inadequada, excesso de peso. Nós temos as próprias alterações posturais, então pacientes com escoliose, né, que tem aquela alteração de curvatura na coluna. E até mesmo doenças crônicas, como a artrose, que acometem mais pessoas idosas e não pessoas jovens. Então a gente tem assim uma série de causas para esse tipo de dor. Quem acaba sofrendo mais com as dores nas costas? A gente tem a impressão, eu sou mulher, eu sou dona de casa também, eu tenho a impressão de que eu quero puxar a sardinha para o meu lado, mas tem também os idosos, tem também... qual é o grupo que sofre mais, Fábio? Olha, é até interessante essa pergunta porque a Organização Mundial da Saúde soltou uma nota em que 85% da população geral já sofreu ou vai sofrer dor nas costas, né? Lombalgia. 85%, quase todo mundo. Então já sofreu ou vai sofrer algum dia. E 40% vai ter essa dor persistente. Então, assim, é um tema extremamente importante porque muita gente, talvez muitas pessoas que a gente conheça, sofrem com esse tipo de dor. Agora, os idosos sofrem por causa dessas dores crônicas, por causa da própria artrose. Os jovens sofrem, até crianças sofrem por causa de material de escola, posturas inadequadas dentro da escola. Então, a gente tem uma regra e um peso limite para esse tipo de situação, mas muitas vezes o aluno acaba levando muito mais material do que o necessário. Carrega do jeito errado, exatamente, né? Em um único braço, e aí acaba adotando uma postura extremamente errada na escola, né, na hora de escrever e estudar, ou até mesmo em casa, assistindo televisão, jogando videogame. Então a gente tem uma série de públicos, acho que cada público sofre com algum tipo de situação. Então as crianças nesse sentido, os idosos com as doenças crônicas pelo processo de envelhecimento mesmo. Então os músculos ficam mais fracos, os discos que tem entre os ossos desidratam e aí começa mesmo a aparecer esse tipo de doença. Quem trabalha muito em escritório também, às vezes a postura, ficar o tempo inteiro sentado ou sentado do jeito errado. Exatamente. Muitas vezes a posição da mesa, do escritório, do computador não é uma posição bacana, Perfeito. Né? Inclusive tem uma área muito explorada atualmente, que é a ginástica laboral, que é um tipo de atividade justamente para esse público, porque eles sofrem muito mesmo, né? Então, a altura do monitor, a altura de cadeira, posicionamento do braço, tudo isso a curto prazo talvez não seja né, um problema sério, né? Mas a longo prazo com certeza se torna. Agora, Fábio, a dor nas costas muitas vezes ela é ignorada ou então ela a gente acaba assim convivendo com ela. Eu queria saber que tipo de problemas a gente pode enfrentar depois de um tempo sem cuidar da coluna. Isso é muito interessante porque acho que uma parte da população acaba se automedicando, né? Hoje eu tô com dor, eu tomo um remédio, fica bem. Toma um relaxante, toma um anti-inflamatório por conta, né? Exatamente. A dor é um sinal importante, a gente não pode menosprezar o quadro de dor. Se está tendo algum quadro álgico é por algum motivo. E esse algum motivo a gente tem que explorar e tem que investigar. Então, assim, deixar essa dor passar pode levar a um caso de cronicidade, em que você tenha dores diárias insuportáveis. Tem pacientes com hérnia de disco, por exemplo, que acaba tendo um pouco de dor lombar, que muitas vezes tem que ir para o hospital para tomar injeção. Então fica internado por causa disso. Então essa dor ela tem que ser investigada, a gente não pode deixar isso passar. E o mais importante é trabalhar na prevenção, né? Não deixar que ela aconteça, isso é o mais importante. Vamos falar de prevenção. O Fábio trabalha, ele é jovem, bastante jovem, mas trabalha, uma das atividades dele é trabalhar também com prevenção. E a gente sabe que é muito mais barato, muito menos danoso, muito menos dolorido trabalhar com a prevenção, né, Fábio? Sem dúvida. O que a gente pode falar de prevenção? Pensando em todas as causas que a gente já comentou, então nas alterações posturais no trabalho, nas doenças crônicas,
nas crianças. A gente tem que pensar na prevenção da seguinte forma. Vamos pensar na criança primeiro, acho mais fácil. Na criança, a orientação postural é fundamental, na própria escola. Então, que a escola disponibilize um horário para algum fisioterapeuta, faça uma palestra, mostre os reais benefícios de manter uma posição adequada. Para conscientizar mesmo. Exatamente, essa é a ideia. Porque esse jovem, essa criança, se não tiver os cuidados ideais, a longo prazo pode se tornar um jovem com uma escoliose, com uma dor lombar, e a gente vê que isso é um quadro mesmo progressivo. Fábio, a atividade física, ela ajuda a fortalecer a coluna também? Olha, a atividade física seria mais indicado até pensando no sobrepeso, né, em manter um peso corporal ideal. Sempre que você tem excesso de peso, a sua coluna sofre. Então, a atividade física regular, além de vários outros benefícios que a gente tem, bem-estar, tem também essa questão de manter mesmo o peso corporal, e isso para a coluna é fantástico. Tem muitos pacientes que sofrem de dor só por causa do excesso de peso. Então, não adianta a gente trabalhar só no sinal, a gente tem que trabalhar na causa. Então, vamos diminuir o peso, fazer atividade, promove bem-estar, fortalece músculos do tronco, que são importantes. E aí esse paciente provavelmente não tenha mesmo esse quadro de dor. Bom, a gente está aqui com a Angelita e o Fábio vai fazer algumas técnicas de relaxamento ou algumas técnicas que vão ajudar a gente a prevenir essas famosas e terríveis dores nas costas. Vamos lá? Pode entrar, Angeli. Obrigada por estar aqui ajudando a gente e demonstrando, viu, Angelita? Bom, a gente vai mostrar algumas coisas, algumas manobras, algumas técnicas para ajudar quem está em casa a diminuir um pouquinho da dor ou diminuir um pouquinho da tensão na região lombar, e depois a gente pode mostrar até um pouquinho da região cervical. Ótimo. Tá? Então, para começar, o que a gente pode fazer? Posso abaixar aqui? Pode. Então, o que a gente pode fazer? Pedir sempre para puxar o joelho, estica essa perninha aqui, isso, puxa com o braço, isso, e abraça o joelho. A gente pede para o paciente segurar nessa posição durante uns 30 segundos, tá? Então a gente vai promover aqui relaxamento mais da região posterior, de coxa, junto com a região lombar. Tá. Então, quantas vezes ela tem que fazer isso, Fábio? Para quem sofre de dor, a gente não tem um número específico. Tem que respeitar a dor. Então, assim, é legal para o paciente fazer antes de sair da cama, por exemplo, né, para iniciar o dia. E depois, no final do dia, quando já está bem cansado, também pode repetir, não tem problema. Tá. Então a gente pode voltar, vamos fazer 3 séries de 30 segundos com cada perna, aí a gente vai para outra e essa estica. Muito bem. Então, repetindo as 30 aqui, as 3 séries de 30, pode relaxar as duas novamente. Tá. E aí a gente pede para o paciente abraçar os dois juntos. Isso. Mantendo sempre a respiração leve, tranquila, tá? Para a gente manter a região lombar bem esticada mesmo, bem alongada. Tá. Depois disso a gente pode voltar. Isso. Nessa posição com as pernas dobradas, geralmente a coluna não fica toda encostada no chão, né? Principalmente quando está em um solo mais rígido. Então o que a gente pode fazer é pedir para alguém... Fica sempre uma lombadinha para cima, né? Exatamente. Essa curvatura lombar é chamada de lordose. Quando ela é muito aumentada é hiperlordose, tá? Então o que a gente pode pedir para as pessoas é tentar deixar o máximo possível essa coluna alinhada. Então, levanta um pouquinho o quadril, isso. Apoiando aqui o braço, pode voltar, eu consigo tracionar e deixar ela toda apoiada. Mas você aperta aqui eu só posiciono para ela ter uma referência, tá? Certo. Então eu faço este movimento. E é interessante que quando você fez isso, a gente percebe que a Angelita ela ficou bem mais assim, bem mais relaxada mesmo. Exatamente. Então esse tipo de posicionamento... E respira normal. Normal, respiração normal, sempre puxando ar, puxa pelo peito, isso. E aí solta, expirando até o fim, tá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. Legal. Essa posição é extremamente confortável, independente da situação, para quem está grávida, para quem é dona de casa, para um adolescente. E dá para pedir para qualquer pessoa ajudar a gente, é só pedir para apoiar e fazer esse movimento que você falou. Exatamente. Então tem que meio que inverter a curvatura da lombar. Tá. Então aí a gente consegue um alinhamento perfeito. E aí ela pode ficar assim por quanto tempo? O tempo que ela achar confortável. Isso. Legal. A gente não tem limite para isso, tá? Então isso quanto às queixas lombares, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Claro, tem uma série de orientações e exercícios. E o ideal é que realmente procure um profissional habilitado para fazer isso.
Tá? E esse, você tinha me falado que tinha um para relaxar as pernas também, mas eu não sei que efeito que vai dar, mas para largar as pernas para um lado, para o outro. Pode pedir para o paciente deixar relaxando aqui, ó, na lateral. Aqui vai ter um estiramento da região lombar e mais lateral também. Não deixa de ser um alongamento, também tá? Como os outros anteriores que a gente comentou. Tá. Também respeitando 30 segundos, 3 séries de 30 segundos. Isso dá para fazer, Fábio, antes de levantar, então? Aí Sem ela dúvida. faz, volta... Sem dúvida. Ela pode adotar isso como um hábito, isso que é o legal para o paciente. Esse tipo de alongamento, de exercício que a gente orienta, é um hábito que tem que ser adotado porque isso realmente pode prevenir algum tipo de dor, uma contração um pouco mais exagerada durante o tempo de trabalho, porque a gente fica em posturas não muito confortáveis, né? E a gente tendo isso como um aliado e um hábito é fundamental. Agora, você tinha me mostrado um que de repente dá O fortalecimento do abdômen. Do abdômen. Então é assim, a gente pode pedir para o paciente fazer força abdominal. Tem muitos pacientes, isso é muito legal da gente comentar, que acabam tendo dor lombar porque tem fraqueza muscular de abdômen. Muitos pacientes. A falta da abdominal, do exercício abdominal mesmo. Então, esses pacientes a gente pode sim pedir e orientar a fazer um pouquinho de fortalecimento, tá? Então, o que a gente sugere é fortalecimento isométrico, que é uma contração sem movimento, parado mesmo. Tenta fazer um pouquinho de força com o abdômen, como se fosse abaixar aqui as costelas. Puxa o ar, solta tudo. Solta e segura. Então, aqui ela já contrai um pouquinho o abdômen. Nessa posição, que a gente chama de isometria, o paciente pode segurar por uns 30 segundinhos e aí depois relaxa de novo. Ele vai adquirindo força, porque às vezes a pessoa não está acostumada a fazer, ela vai fazer, nossa, mas parece que o abdômen não está contraído. Exatamente. Esse tipo de exercício, o isométrico, por que a gente orienta? Porque nós ficamos em pé e esse tipo de musculatura é recrutado e ele é de resistência. Então não adianta a gente querer fazer muita força, não, a gente precisa de uma pequena contração, só que por um tempo mais prolongado. Entendi. Porque aí esse grupo muscular vai ser bem estimulado. Porque quando a gente estiver em pé durante horas, ele não vai cansar tanto assim. Por isso que o fortalecimento isométrico é o ideal. Por isso que o Pilates hoje é um recurso muito utilizado. E que não tem tanto atrito, que não vai ter impacto, baixo impacto, né? Angelita, obrigada, pela participação aqui, Fábio também. É o seguinte, eu acho que a gente precisa sempre parar para pensar o que dá para ser feito antes do problema realmente se agravar. Sem dúvida. Às vezes a gente acha que um exercício, por exemplo, simples, como a abdominal, não vai fazer diferença, mas vai atingir diretamente a coluna, né, Fábio? Exatamente. A mensagem é: a prevenção é o melhor remédio. Tem pequenas coisas simples de se fazer, que muitas vezes vão dar grandes resultados. Que parece que não tem muito resultado, mas realmente tem. Então, trabalhar na prevenção, fazer atividade física, associar com alimentação saudável, manter hábitos posturais adequados, né, no trabalho, seja na criança, na escola. Então, tudo isso, se a gente tiver um pouquinho de consciência de tudo isso, com certeza a gente vai sofrer muito menos com dor nas costas. Tá certo. Fábio, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Olha, a gente vai encerrando o programa por aqui. Amanhã tem muito mais. Você sabe que pode contar com a gente aonde quiser, a hora que quiser. É só acessar o blog novotempo.com/vida e saúde e a gente vai estar lá esperando por você. Tchauzinho e até amanhã.